Olá pessoal, boa noite. Já aqui na prometida live de hoje, ajeitar os cabelos aqui. Vai ter um bocado de zoada de carro passando, mas tudo bem. Vamos esperar só o pessoal ir entrando pra gente começar. 8h05 agora. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu dar boa noite aqui. Anderson, Direita Mover, Airan, Juliana Vasconcelos, Luciane Raquel, minha amiguinha de escola. Oi, minha vizinha, tudo bom? E aí, esperar o pessoal entrar. Deixa eu dando um oi pra todo mundo. Oi, Adilane, bem-vinda. E aí, como vocês estão? Oi, Rodolfo, boa noite. E aí, onde vocês estão? Tá chovendo? Aqui tá começando, assim, choveu um pouquinho, depois voltou. Vamos lá. Deixa eu falar sobre a pauta já. Já vou começar falando. Oi, André! Araçagi na área. Mais um minutinho aqui. Faz um minuto só que eu entrei e aí a gente começa a conversar, tá bom? Vou mandando oi, vamos mandando salve aí. Mais um minuto a gente começa. Oi, Marcos, bem-vindo! Tem outros aqui, é padrão PMPB1, ok. Olá, Alana, bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uns segundos. Olá, Daniel, bem-vindo. Boa noite, gente. Oi, Francisco. Olá. Oi, Danilo. Sou nada, André. Você que é bonzinho. Oi, minha baixinha, Marizinha, bem-vinda. Oi, Olinda. Um beijo aí pro Ceará, querida. Oi, Clariana, bem-vinda. Oi, meu gordo Helder, seja muito bem-vindo. Bem, gente, 8h07, vamos começar, tá? A conversa de hoje é sobre toda uma polêmica que envolveu a questão de pretensa candidata laranja aqui na Paraíba. Ô, Francisco, valeu, Pombal tá aqui com a gente, ligado na live, muito bom. Eric, valeu. Quem estiver entrando aí, agora a gente vai conversar. Minha conversa de hoje é para esclarecer certas coisas. Eu não gosto nem de usar muito essa história de live. Vocês podem prestar atenção que eu quase não faço live, né? Quando eu faço é mostrando alguma coisa, um passeio, uma coisa melhor. Mas eu já achei necessário porque é bom ter esse contato ao vivo, para as pessoas saberem que você não está ensaiando, nem falando nada, não, porque a verdade, ela segue uma sequência lógica. A mentira tem muitos argumentos, mas a verdade tem uma lógica que é própria dela, né? Deixa eu ajeitar o batom aqui. Enfim, eu vou contar a história desde o começo. Sábado, eu estava em casa, quando o Felipe, do site Paraíba, já me telefonou e disse: olha, Samara, nós publicamos já uma matéria informando de uma pretensa candidatura laranja feminina aqui na Paraíba e nós queremos saber de você essa questão dos valores e a questão dos critérios que foram utilizados para poder se dividir esse valor entre as candidaturas femininas, já que você foi presidente do PSL Mulher. Pois não. Falei a ele sobre a questão desses valores, até porque são dados públicos constantes do site do TRE e do TSE. E depois disso ele me perguntou qual foi o critério de escolha. Eu disse, olha, normalmente nesses casos o critério é o quê? Você faz uma pesquisa eleitoral, de popularidade, você procura uma pessoa que tenha tradição familiar e tal para fazer, digamos, essa divisão com candidatos preferenciais. E aí o que acontece? Ele me perguntou, então, por que foi? Eu disse, olha, eu não sei aqui atribuir, porque se a gente for olhar direitinho, tinham mais mulheres, com mais projeção, com mais notoriedade no partido. E citei alguns nomes, citei inclusive o nome de Pamela, né, de Pamela Bori, que notadamente é mais conhecida do que Ilmara Moraes. Foi isso que eu falei, não falei nada mais do que isso. Isso não é agressivo, não é ofensivo, é a minha impressão pessoal, como política e como advogada, e aqui eu acho que não houve problema algum, eu só disse isso, apenas isso. Pra que eu fui falar?
Foi uma confusão, um escarcéu. Fizeram aí como é que diz? Um monte de coisa, de meme, de vídeo, porque tem o seguinte, tem uma claque paga pra cair em campo e entrar falando sobre determinada pessoa que, de certa forma, seja divergente das ideias de um grupo, certo? Então, o que é que acontece? Primeiro, para esclarecer, eu não fiz acusações a ninguém, inclusive o repórter que me entrevistou, o Felipe, foi muito correto. Ele pegou as informações comigo por escrito e logo depois ele colocou ao final que eu não estava acusando ninguém, nem desconfiando de ninguém. E aí eu não sei porque se deu essa problemática toda aí que estão criando. Aliás, eu sei, o nome disso é cortina de fumaça. As pessoas fazem isso para poder disfarçar uma determinada história. Então vamos restabelecer a verdade dos fatos. Quem entrar no portal da transparência vai encontrar lá autos referentes ao Ministério Público Federal. Eu vou ler o número aqui. Tem assim, tombo. Tombo é o número do processo. 1.24.000.000.213/2019, dígito 62. Isso está lá no site do Portal da Transparência. A classe do processo é notícia de fato, a unidade é a Procuradoria da República da Paraíba, o assunto CNMP, por transgressões eleitorais. E esse processo foi distribuído no dia 7 de fevereiro de 2019. Então, portanto, muito antes dessa matéria que foi publicada e muito antes de eu me manifestar, certo? Oi, boa noite, Michele, boa noite, Renato, Cleverson, Rodolfo, todo mundo, boa noite. Então, o que é que acontece? Disseram que eu tinha feito denúncia, eu não fiz denúncia nenhuma, não. Quem está investigando é o Ministério Público Federal. E que bom que ele está investigando, porque quem não deve, não tem. Depois, o que foram dizer que eu estava acusando ou dizendo que não tinha entendido os critérios? Primeiro, os critérios não me foram explicados. Depois, até hoje eu não sei que critério foi utilizado para divisão de verba mesmo, eu tô sendo muito sincera. E assim, isso é inveja. Inveja de quê? Inveja de uma deputada, uma candidata a deputada que como eu não se elegeu. Ou inveja danada. Assim, se eu tiver inveja, aí o dinheiro dessa cota feminina vai ser dividida para o partido e vocês vão depois fazer outra divisão mais equânime. Ou então, assim, a inveja é critério de escolha. A Samara é mais invejosa, ela ganha menos dinheiro. A fulana é menos invejosa, ela ganha mais dinheiro. Isso não existe, gente. Uma coisa que não tem lógica. Então, o que é que acontece? As pessoas começam a pautar os debates por comentários pessoais. E aqui isso não cabe, não. É o Ministério Público Federal que está investigando. Ele que quer saber se houve isso. Porque existem aí denúncias em outros estados. Eu acho que começou por Pernambuco. E aí essas denúncias foram aí saindo, sendo divulgadas, e a gente tem que investigar mesmo, tem que cortar na própria carne. Então é o seguinte, não adianta a pessoa chegar e fazer uma claque para agredir as pessoas, para vir com execração pública para cima das pessoas cada vez que a gente diverge. Eu tenho direito à voz, qualquer cidadão tem, mas aqui na Paraíba é como se o PSL tivesse um dono que é uma pessoa que se porta de forma ditatorial e que, ao ser contrariado minimamente, já fica com raiva, já parte para cima, já manda a sua claque vir para tentar defenestrar a honra e a reputação das pessoas. Eu fui chamada de falsa, de simulada, de tanta coisa, direita canhota. Direita canhota, essa mesma que é empreendedora, essa que gera emprego, que paga imposto, essa que defende os valores cristãos, essa que defende sim ética na política, que é a favor de muitas coisas, por exemplo, contra a questão até do fundo partidário, essa direita canhota, quer dizer que toda vez que a pessoa for contrariada, ela tem o direito de vir e tentar execrar publicamente a outra. Isso aí parte de pessoas que não têm, primeiro, a nenhuma noção democrática e, segundo, não sabem se portar politicamente. A discussão aqui não é para ser pessoal, não. A discussão aqui é para ser profissional, política, institucional. Nós vemos aqui na Paraíba a Operação Calvário. Nós temos aqui os problemas envolvendo as graves denúncias com a Cruz Vermelha. E o que eu vejo é aquelas pessoas que se dizem de direita, mas às vezes se calar fora uma exceção ou outra. Então o que eu digo é o seguinte, será que o Ministério Público tem razão em questionar por que é que do fundo destinado ao partido inteiro se pegou mais de R$200 mil e se deu a uma candidata? E de novo, eu não tenho nada contra Mara Moraes, nunca tive problema com ela nenhum. Muito menos pessoal. Mas o Ministério Público achou que era, de certa forma, chamava a atenção
uma despesa que não seria justificável. Então, ela se resolva lá com a justiça. Da mesma forma, o partido. Não tenho problema nenhum com isso, porque de minha parte, não compactuo com nada de errado. Então, se alguém fez algo de errado, se for até eu, a pessoa pode chegar e investigar, e eu não vou partir para cima de ninguém por isso, porque a gente procura, nesse país, é transparência. O que a gente quer aqui é que as coisas aconteçam de forma proba, com lisura, e quem defende isso, defende cortar na própria carne. Então, eu estou à vontade para falar do PSL, sei que existiram candidaturas laranjas pelo Brasil, observo também que todos os partidos têm que ser investigados, sim. E eu dou aos senhores uma certeza. Se perguntarem a Bolsonaro se ele quer que investiguem qualquer coisa de errado no PSL, a primeira coisa que ele vai dizer é sim. Ele mesmo chama quem for de direito e chama para chegar e resolver o assunto e esclarecer tudo. É do interesse dele, porque ele é um homem honesto. Então a gente fica olhando certas coisas. As pessoas têm que entender critérios basilares e elevar o nível do debate e o nível do discurso. Porque o discurso aqui está muito pautado em jogo de interesses. Porque aqui na Paraíba as pessoas, por certo, não tem sequer mais uma garantida no artigo 5º da nossa Carta Magna, que é o direito à reunião. Os senhores acreditam que semana passada fomos fazer uma reunião e quase que não pudemos fazer porque era fake e se mandou de novo a claque para tentar impor a sua vontade e calar as pessoas? Isso é inútil. Somos um contingente cada vez maior de pessoas que não... Voltando, pessoas que não são obrigadas a ter a obediência canina a ninguém. Nós somos pessoas conscientes, somos cidadãos. Eu tô hoje até, de propósito, com essa blusa aqui, fora Dilma. Essa aqui foi a primeira camiseta do movimento Foro de Campina, ainda na época do impeachment. Acho que em março de 2015, coisa assim, eu quis votar, colocar essa camiseta hoje para comemorar o sucesso da direita. E a direita não é feita por um partido só, não. E mais do que tudo, o PSL não é feito por uma liderança, até porque a liderança a gente não impõe, a gente conquista. E um líder de verdade faz outros líderes, não faz escravos ideológicos. Então a gente só está aqui usando no nosso direito constitucional a opinião. É muito bom quando a gente pode fazer isso, e é muito bom quando mais pessoas têm coragem de enfrentar ideias e projetos que consideram que estejam equivocados. Às vezes a pessoa tem boa vontade e faz coisas erradas. Às vezes a pessoa faz coisa errada porque quer fazer coisa errada. Mas, acima de tudo, um político tem que saber que todos estão sujeitos a críticas. Não existe essa história do está a meu favor é de direita, está contra mim é de esquerda. Quem usa esse tipo de expediente está querendo limitar o seu pensamento. Não deixe que ninguém crie cercados ideológicos para você. Você é livre para pensar. Aí eu vejo o seguinte... as pessoas na política deveriam estar concentradas em ser úteis e não bajuladas. É isso que eu mais vejo aqui. Bajulação rasteira de pessoas muitas vezes incapazes, muitas vezes mal intencionadas. Então, se você quer de verdade mudar o seu país e o contingente de pessoas éticas que o querem é cada vez maior, venha conosco, da direita Paraíba, da direita Brasil, da direita Nordeste. Una-se àquelas pessoas que representam e vida o que você crê ser um comportamento conservador e de direita. Observe o currículo de cada um. Observe a reputação de cada um. É muito importante que a pessoa tenha em sua vida pessoal um script de boas qualidades, de cumprimento dos seus deveres e de decência. Aí sim se fala em liderar alguém ou algum movimento. Seja você o exemplo que você professa. Faça você mesmo o que você diz em vida. Então eu entrei aqui, primeiro, vamos voltar, para esclarecer que eu não fiz denúncia contra ninguém. A denúncia foi feita pelo Ministério Público. A denúncia diz respeito a transgressões eleitorais. Ela foi distribuída no dia 7 de fevereiro de 2019. De novo, o número do processo, 1.24.003.000.2013/2019, dígito 62. Vejam quem é o autor, quem foi que propôs essa ação aqui, certo? A ação proposta de novo aqui, e todo mundo sabe, pelo Ministério Público, não foi por ninguém. Então, me colocar como traidora da pátria, que até esse nome eu levei, é uma palhaçada mesmo.
e dizer que eu estou acusando por inveja, não adianta não. Será que o Ministério Público também tem inveja de alguém? Eita, será? Deve ser. Quando a pessoa utiliza um argumento como esse, inveja, para poder justificar que o partido está sendo investigado, que alguém está sendo investigada, vá atrás que tem algo de muito errado, minha gente. Porque se o único argumento é esse, está ruim. Realmente. Esse é um argumento muito frágil, muito pouco para a situação que a gente está vivendo. E eu creio que é o seguinte, as pessoas têm que ter muito cuidado também com o que propagam nas mídias. Porque só o fato de eu ter ficado calada durante algum tempo, e eu fiquei calada, eu vou dizer por quê. Primeiro, eu não gosto de discussão medíocre. Depois, eu tenho uma reputação a zelar. Depois, eu não gosto desse tipo de questiúncula, de discussão. Eu acho isso coisa de gente baixa, sabe? Mas de vez em quando a gente tem que erguer a voz, porque até parece que um cachorro latindo é mais brabo do que um lobo calado. E não acho que seja assim. Então as pessoas têm que começar a ter responsabilidade pelo que colocam, pelo que exprimem, pelo que falam, principalmente pelo que pagam para publicar, porque eu não pago a ninguém para publicar nada meu, porque isso pode ter consequências. Então eu vim hoje para esclarecer as pessoas que eu quero bem e a sociedade em geral, e só, porque satisfação a certo tipo de gente eu não dou nem cabimento, avalie satisfação. Eu acho que ficou tudo explicado aqui, eu acho que todo mundo já entendeu do que se trata, e o menino entrou em casa. Todo mundo já entendeu do que se trata, porque a verdade aqui é muito clara, é límpida. Qualquer pessoa minimamente alfabetizada consegue entender o que eu estou falando. E o que eu estou falando tem lógica. Ao contrário dos fatos que me imputam e das acusações que me fazem de forma leviana, injuriosa, viu, e desidiosa. E não adianta me chamar de traidora da pátria, não. Eu sou uma pessoa que respeita meu país, respeita minha pátria. Eu sou uma pessoa que sempre lutou por um país melhor, sempre lutou por uma Paraíba melhor. Eu tenho serviço social já há mais de 20 anos e eu acho que a minha conduta fala por mim. Não vou ficar aqui me elogiando, porque quem se autoelogia muito é porque está sendo muito acusado e na verdade eu tenho recebido muita solidariedade das pessoas, têm sido muito carinhosas comigo. Quando desse episódio eu recebi dezenas de telefonemas, de tudo. Da mesma forma quanto a questão quando vazaram os áudios com as pessoas fazendo pouco de mim. Eu ri muito nesse dia. Nesse dia eu ri. Esse outro não. Sábado eu fiquei com raiva. Mas nesse outro eu ri. Por notar o despeito que eu causo. Aí eu comecei a rir. Agora sábado realmente eu fiquei irritada porque já chega. Tudo tem um limite. Vocês acham que mandam em tudo mesmo, que podem calar as pessoas? Podem não. Outra coisa. Tenho um colega em João Pessoa que lidera um movimento já há muito tempo de direita. Eu conheci através, inclusive, do Partido Novo. E ele vem encampando uma luta muito digna com a questão da Operação Calvário, com a questão das investigações sobre a Cruz Vermelha. E aí ele, depois de muito tempo de trabalho, vem pessoas querendo se apossar daquilo para politizar e setorizar, o que é pior, o trabalho dele. E por que eu chamo setorizar? Porque dentro do PSL... e isso aqui é indiscutível, existe já um racha sim. Até as eleições a gente tentava compor, mas não houve como, por mais que a gente tentasse. Então, o PSL hoje é um partido setorizado, realmente, tem uma ala, tem outra, como aliás é a maioria dos partidos mesmo. Se você for olhar, aliás, a maioria não, todos os partidos têm os seus setores. A divisão aqui é mais posta, porque enquanto, por exemplo, se discute em São Paulo, a bancada evangélica e a bancada, digamos, católica do mesmo partido, discute temas de relevância, aqui o pessoal está discutindo quem está do lado de quem. Então você está personalizando o que deveria ser institucional. Mas esse meu discurso eu acho que fica muito difícil para compreender para pessoas de má vontade ou então que não tenham a devida cultura. Então eu não vou chegar nem até lá, eu vou dizer assim, como é que pode você trocar a discussão institucional, você deixar de se manifestar sobre coisas relevantes do seu país e do seu estado para estar aí trocando farpas pessoais? Isso vale de quê? Então... essa é outra história. Deixa as pessoas trabalharem. A direita não é só o PSL, não. Tem outros partidos de direita e tem outras pessoas de direita. Deixa elas trabalharem. Por que é que quando a pessoa faz um projeto, faz uma manifestação, faz um evento, vocês têm que se apossar disso como se fossem vocês? Por que é que vocês não podem deixar as pessoas terem voz altiva e falarem? Por que é que vocês não sabem ter diálogo e só monólogo? Uma pessoa que só está acostumada a monólogo é porque não sabe exercer o contraponto, é porque não tem argumentos. Graças a Deus,
as pessoas com as quais eu me juntei nesse projeto de Nova Direita Nordeste, que também é Nova Direita para o Brasil e para a Paraíba, são pessoas que estão dispostas ao diálogo, estão dispostas a se unir e a ouvir uns aos outros. E é nisso que eu confio. Bem, eu já me demorei muito, minhas lives são de 5 minutos, mas hoje era muita coisa para falar. Se eu esqueci alguma coisa, me desculpem, mas é muito assunto relevante para pouquinho tempo. Quero agradecer a vocês por estarem aqui comigo hoje, espero ter esclarecido tudo. Não quero ser leuma nem problema com ninguém, até porque o Ministério Público já está investigando tudo. Eu quero apenas restabelecer a verdade dos fatos, que não coloquem mais palavras na minha boca, porque além de ser inocente, porque eu não ando, ao contrário de vocês, propagando falsas notícias, eu sou uma pessoa que tem uma boa formação familiar, educação doméstica e, acima de tudo, ética e probidade para falar. Como advogada, essa é a forma de eu me expressar, já que eu não posso entrar em cada site desses para estar contrapondo pessoas que são pagas para esculhambar com os outros e tentar defenestrar a reputação e a moral alheia, como bem fazem os petistas. Então, se existe direita canhota aqui na Paraíba, eu garanto que eu sou representante, eu e eu vou dizer família direitista, nós somos representantes da direita destra. Isso aí eu dou a certeza. Pessoal, boa noite a todos vocês. Muito obrigada por ficarem comigo até agora e até a próxima. Tchauzinho.